Olá, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e o tema do dia é tendência de vendas B2B. Aproveitar e também compartilhar qual será a sequência desse nosso encontro de hoje. Teremos uma rápida abertura, logo em seguida entra Nicolas Santos, da RD Station, falando sobre o uso de IA nas vendas. Logo em seguida vem Lucas Gomes, também conhecido como Doutor Onda, falando de tendências de vendas B2B, principalmente no uso de LinkedIn, o LinkedIn no marketing B2B. Ali para o final, vamos ter um rápido debate entre os convidados e a gente parte para o encerramento. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Caminiti, eu sou gestor e CEO da agência WebSnap, uma agência especializada em empresas B2B. Tem aqui na tela o meu LinkedIn e também o meu Instagram. Caso vocês queiram me seguir e conhecer mais sobre mim, tá aqui para vocês acessarem e conhecerem. Para quem está acostumado com esses nossos encontros, sabe que a forma que eu conduzo e que as coisas acontecem é sempre de forma prática. Eu vou sempre direto ao ponto, de uma forma que tudo que for compartilhado nesse momento, nesse encontro, possa ser útil para você ou para sua empresa. Falando mais sobre a agência WebSnap especializada em empresas B2B, é uma empresa que tem expertise em vendas complexas e consultivas e também é uma agência digital que está no ranking das melhores agências digitais do Brasil, segundo a Givochat. Para dar início, eu vou chamar o Nicolas Santos representando a RD Station. Nicolas Santos, que ele, nos últimos 6 meses, uma curiosidade, nos últimos 6 meses, ele conquistou o número de 100 mil reais em vendas recorrentes. Ele conseguiu 100 mil reais em vendas recorrentes só nos últimos 6 meses. Se a gente pegar o ARR, isso é mais de 1 milhão. O Nicolas tem muita experiência para compartilhar com a gente. E uma curiosidade sobre o Nicolas é que ele é enxadrista amador e sempre tem uma desculpa no final. Se ele perder, ele tem uma desculpa. Eu vou chamar ele para a gente entender mais sobre isso, quais as desculpas que ele dá quando ele perde na partida. Opa, valeu, Rodrigo, que moral, hein, cara? Pô, que legal. Muito bom estar aqui, obrigado pelo... Ó, palminhas aí, muito obrigado pelo convite, cara. Ô, E é Nicolas, isso aí, tem que ser bom de desculpa, né? não, me conta um pouco mais sobre isso. Quando você perde a partida, você fala que dormiu mal, esqueceu que o rei só anda uma casa. Qual que é a Ah, principal? não. É sempre, enxadrista é sempre a desculpa da dor de cabeça, né, velho? Essa é Ah, clássica, né? tô com dor de cabeça. É, dor de cabeça, não dormir direito. É, Poxa, muito bom. Tem que estar preparado para quando perder. E ok, obrigado, Nicolas, aí por sua presença. Muito feliz de te ver, alguém representando a RD Station e toda essa experiência que você tem. E vamos falar sobre marketing B2B, sobre as tendências de marketing e vendas B2B. Eu sei que você vai falar bastante sobre IA nesse nosso encontro de hoje. Eu vou te deixar à vontade no palco e você pode dar início na sua apresentação. show de bola. Obrigado aí, Rodrigo, mais uma vez. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre vendas B2B, sobre todo esse cenário, mas eu gostaria de começar pelo começo, né? Pela história da RD Station. Kelly, pode passar o próximo slide para a gente? A história da RD, ela começa muito engraçado. Vocês devem estar vendo aí no fundo, tem até um colchão inflável, né? Então, é aquela startup clássica, né, que a gente geralmente vê nos filmes, aquela startup onde os jovens aí que queriam fazer dar certo, queriam fazer acontecer, dormiam dentro da empresa e comiam a cultura no café da manhã, e a gente vendia automação de e-mails e marketing, só que na verdade, e era tudo feito na mão, né? Revelando um segredo aí da RD para vocês, a gente vendia a estratégia de automação, mas grande parte desse envio de e-mails a gente só pegava o template e fazia. Tinha uma equipe gigantesca, né, para fazer esse envio. No começo não era tão grande assim, e grande parte desses envios era tudo feito na mão. E essa é a história de uma empresa que foi vendida por quase 2 bilhões há 4 anos atrás.
né? Então, não podemos dizer que não é uma história de sucesso. E, bom, o legal dessa história é que ela colhe muitos frutos, né? No próximo slide aí, a gente vai ver que a RD hoje, ela tem mais de 50 mil clientes, ela tem mais de 1.500 colaboradores. Se a gente for ver o tamanho, juntando com a TOTOS, que é a empresa que comprou a RD, a gente está falando de 12 mil colaboradores. E ela é líder, né? A RD é líder na América Latina em ferramentas de automação de marketing e vendas. E organizadora do RD Summit, que no ano passado contou com 20 mil pessoas, né, no seu evento, e esse ano a gente espera, né, praticamente 40 mil pessoas no nosso evento. A gente vai dobrar o número do que a gente fez no ano passado, e estendo o convite para vocês, no final eu vou colocar aqui um cupom de desconto, se vocês quiserem também participar desse evento aí, que vai ser muito legal em São Paulo. Boa, o melhor de tudo isso, hoje eu vou mostrar como que a RD ela faz isso acontecer, né? Parece que é muito complexo, parece que é muito estrondoroso, mas a RD também sofre com grande parte dos problemas que a maioria das empresas sofrem, né? Que é falta de dados, às vezes os processos não estão bem estabelecidos, enfim, toda empresa sofre. E como que a RD lida com isso no dia a dia? Eu vou revelar esse segredo para vocês, né? Aqueles coaches, né? Boa. Pode ir para o próximo. Bom, eu me considero aqui um simplificador profissional, né? Enquanto a gente está num cenário onde grande parte das pessoas ela sempre tem uma solução mirabolante para tudo, eu me considero um simplificador profissional porque eu sempre busco trazer o mais simples das coisas. Eu faço reunião com praticamente 300 empresas todos os meses, né? E a primeira pergunta que eu faço é, bom, como que eu consigo simplificar o seu dia a dia? Porque para vender algo novo, para trazer uma ideia nova, para transformar em algo mirabolante, ou para dizer que está tudo errado, que você precisa fazer do meu jeito, seria muito fácil, né? E um simplificador profissional, vou me tornar também um simplificador na paternidade aí também, pretendo trocar fraldas da maneira mais simples possível, prática, ser um bom pai aí, a minha esposa está grávida, nós estamos esperando o Judá, e uso esses dados, a tecnologia para melhorar, inclusive, as estratégias no amor aí também. Boa, vamos passar para o próximo? Se eu pudesse revelar um segredo para vocês, eu revelaria esse segredo aqui, que é o kiss. Né? E não é de beijar, né? Não é isso. Transformar, pode passar para o próximo, transformar as coisas simples em algo estúpido. Por quê? Quanto mais simples forem as coisas e quanto mais estúpidas elas parecerem, mais fácil vai ser você implementar isso dentro da cultura. Nicolas, o que isso tem a ver com IA? O que isso tem a ver com dados? O que isso tem a ver com uma empresa? Bom, se você não faz as coisas simples, bem feitas do seu dia a dia, muito provavelmente você não vai conseguir implementar soluções um pouquinho melhores ou soluções um pouquinho mais mirabolantes aí dentro. Então, não adianta você buscar automações e dados e inteligência artificial se você não faz o básico. Conversando com as 300 empresas todos os meses, eu posso dizer para vocês, mais da metade das empresas não conseguem nem analisar dados, elas nem buscam nenhum tipo de dado, elas não tomam decisões baseadas em dados. Então, isso deixa bem claro que qual é o motivo de muitas empresas não conseguirem crescer, não conseguirem romper barreiras ou não conseguirem destravar algumas coisas, porque elas querem implementar IA e querem fazer tudo de forma automatizada, mas elas não conseguem, às vezes, nem recrutar direito, que é a primeira fase do processo. Boa, vamos passar para o próximo. Qual que é uma segunda dica que eu deixaria para vocês aqui? A tríade mais antiga da eficiência são pessoas, processos e tecnologias. Né? Sempre quando a gente vai falar sobre tecnologia, ou quando a gente vai falar sobre pessoas, enfim, a gente sempre tem que entender qual que é o gargalo mais fraco dentro de uma empresa. E, bom, você que está assistindo esse vídeo aqui, essa live, qual que é o gargalo mais fraco aí hoje na empresa? Talvez você consiga pensar, bom, eu acho que aqui a gente tem pouca tecnologia, tem boas pessoas, a galera adere um processo, mas a gente tem baixa adoção de tecnologia. Né? E, bom, como que eu faço para melhorar um desses 3 pilares quando eu enxergar que alguma dessa tríade está quebrada? Bom, vou revelar no próximo slide aí.
a gente chama aqui de DREG, né, que é desenho, recrutamento, educação e gestão. Para praticamente tudo que a gente for fazer, tudo que a gente faz dentro do RD, a gente desenha esse DREG. Então, a gente faz sempre um primeiro passo de planejamento, né, que é o desenho, a gente desenha como que vai ser a utilização disso, como que vai ser na prática isso, depois a gente recruta as pessoas necessárias ou os recursos necessários, e depois a gente faz uma parte de educação, né, que não adianta nada você desenhar, você recrutar, se você não conseguir entender aquilo de fato. E depois disso, é muito, muito, muito importante que a gente consiga gerir todos esses processos aí no dia a dia. E um pouquinho mais destrinchado no próximo slide, aí tem os exemplos de como a parte de desenho, de recrutamento, o que a gente busca, né, dentro de praticamente cada passo, né, que a gente define aí dentro dos rituais aí de governança e de tecnologia, e eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas. Se as empresas olhassem para esse slide e seguissem na prática essa forma, né, a forma de drag, de implementar coisas novas, eu acho que a gente teria empresas melhores, mais saudáveis, com bons faturamentos, e aí a gente teria um mercado bem melhor, e grande parte das empresas que eu converso no dia a dia, eu falo sobre o drag, eu falo sobre como uma forma delas trazerem eficiência para o dia a dia delas, e isso acaba fazendo bastante sentido aí. Boa! Vamos falar um pouquinho sobre dados, então. Eu trouxe 2 exemplos claros aí, do Clive e do Tom, né, que são dados, eles são o novo petróleo do século XXI. E o valor do negócio, né, dos dados, ele não está na coleta, mas sim na interpretação. Não adianta nada eu ter 1 milhão de dashboards, eu ter um BI, eu ter uma ferramenta astronômica para me mostrar dados, se eu não tenho uma pessoa para interpretar esses dados, né, e tomar decisões baseadas em dados também. Porque muitas empresas, às vezes, têm a parte de gestão, mas ela não fez uma parte, né, do drag, que é a parte da educação. Então, ela gere bem, só que ela não educa bem, ela não consegue repassar o conhecimento adiante, né? Bom, a gente vê diversas empresas com esse tipo de problema aí no dia a dia, que acaba não conseguindo repassar, né, a empresa para os futuros quadros societários, enfim, para os futuros gestores. Bom, eu trouxe algumas ideias aí de ferramentas também, né? Pensando na tríade, o que você consegue utilizar no seu dia a dia. Uma das soluções que a RD Station entrega é você construir chatbot personalizado. Então, você consegue criar fluxos de forma simples, né, com automações. Um exemplo claro não tenho atendimento no final de semana e não tenho atendimento fora do horário comercial. Você construir fluxo de automação para isso, talvez seja o gargalo. Né? Aí é onde está bastante dinheiro na mesa. Porque o número de competição no mercado é muito alto. Né? Então, se você está dentro do mercado competitivo e você não desenha um atendimento personalizado, às vezes você está deixando bastante dinheiro na mesa. Boa. O próximo, eu trouxe alguns cases de sucesso aí para a gente falar um pouquinho sobre esse chatbot. Dentro dos chatbots, a gente tem alguns casos de uso, né? Que a gente tem o chatbot inteligente, dentro da Exact, por exemplo, que é um SDR virtual. Ele tem como objetivo agendar uma reunião. Digamos que você precisa de uma ferramenta que agende reuniões fora do horário. Ele vai ser sempre enviesado para isso. Então, a ideia desse chatbot é buscar um objetivo específico. Ou a gente tem um chatbot específico, que é você nutrir ele com uma base de conhecimento, e ele vai dando respostas enviesadas, talvez respostas um pouquinho mais complexas, para esse tipo de público. E a gente também tem análise de KPIs, então você consegue prever ali um aumento de receita, ou um faturamento que você quer ter, ou um objetivo que você traça, uma meta, a gente também consegue fazer tudo isso. Legal? Vocês conheciam esses 3 modelos de chatbot? Se não, eu acho que é bem importante para o dia a dia das empresas você, pelo menos, ter esses 3 bem implementados aí, ou algum dos 3 aí no dia a dia, porque isso automatiza bastante algumas tarefas, né, do dia a dia, e também traz aí eficiência produtiva para o time. Né? Imagina, quanto que você não solta de gargalo colocando esse tipo de automação dentro da empresa. Boa. Aqui eu trouxe uma ideia com um editor de redes sociais que a gente tem dentro do RD Station Marketing.
a gente vai dar play no vídeo aí, enquanto eu vou falando. Dentro desse editor de postagem, a gente consegue descrever o que precisa dentro do texto. Esses conteúdos eles são previamente agendados e você consegue fazer um traqueamento de todos esses leads que estão convertendo e interagindo dentro dessas postagens, né? Isso faz um fluxo que a gente chama, que é inteiramente dentro de todo o funil, desde a parte de atração, da parte de conversão, de relacionamento. Então, esse gerador de textos, ele vai se adaptar um pouquinho com a realidade da sua empresa, tá? Entendendo todo o processo do funil, quando você coloca o lead lá dentro, ele entende esse contexto e ele descreve o que você precisa para dentro do texto, né? Então, ele dá uma resposta também enviesada com aquilo que você precisa. É bem legal. Uma outra solução é a que está embaixo aí, que a gente vai passar para o próximo vídeo. Lista de leads? Não. Corta. Rude, eu tô aqui no RD Summit e eu encontrei o André Gomes. Cria para mim a empresa Gomes Consultoria. Boa. Essa inteligência artificial, ela basicamente atualiza o CRM via WhatsApp, né? Ela é bem simples, né? Mas é muito funcional no dia a dia. Principalmente se você tem algum problema de atualizar CRM aí com a equipe. Agora cria uma negociação com o nome Gomes Consultoria no funil padrão. Boa, ele cria essa parte da negociação e a gente já tem algumas outras funcionalidades rodando, como integração com algumas tecnologias como Phathom, TLDV, para fazer essa integração com a Rê, né? Ou com Rude, mova essa negociação para contato feito. Boa, e aí essa inteligência artificial, ela acaba preenchendo, se você precisa de um dado de fora, de uma reunião e tal, como essa reunião que eu estou fazendo aqui, ela pode ser descrita diretamente para dentro do Ruby ou da Rê para atualizar lá dentro do CRM. Então, é bem legal, ganha bastante tempo. Ah, Rude, marca uma tarefa para eu ligar para o André na segunda-feira. Boa, eu acho que a gente já pode ir pro próximo. Dentro de uma das funcionalidades do RD Station Market, a gente tem a lista inteligente de leads. Então, existe uma probabilidade, digamos que eu tenho uma base de 10 mil leads, existe uma probabilidade do lead comprar, né, e um percentual estimado ali do lead se tornar uma venda. Essa lista inteligente, via inteligência artificial também, ela faz esse posicionamento do lead dentro de um ranking, baseado em campos de probabilidade de valor estimado, de compra, ou dentro do seu ICP, né, dentro do último mês, qual que foi o perfil de cliente que mais comprou. Fazendo essa lista inteligente, você consegue destinar mais recursos para essa lista. Então, você faz um gargalo dentro do seu funil, ou a gente pode dizer um período dentro do seu funil, onde você vai investir mais em potenciais compradores. Talvez você me diga, bom, praticamente eu sempre fiz isso, né? As pessoas que têm um nível de conversão, eu converso mais com elas ou destino mais recursos para elas. Essa lista inteligente, ela faz um cálculo, né, um apanhado maior. Então, por mais que você faça esse nível de análise de dados, ela vai praticamente pegar todos os leads que você fez ou que você vendeu dentro da sua empresa, fazer um cálculo de percentual de se tornar uma venda, e aí sim calcular quanto que você deveria destinar de recurso para esse potencial lead. Então, essa ferramenta traz bastante redução de CAC, né? Ou a gente pode dizer redução de recursos aí para aquisição desse lead. Boa, uma próxima funcionalidade é esse insight de relatórios. Esse insight, dentro do CRM, eu posso perguntar praticamente qualquer coisa. Qual campanha teve maior conversão? Quem foi a pessoa que mais ligou no dia de hoje? Quem foi a pessoa que mais vendeu? Me traga 10 pessoas que mais mandaram WhatsApp no dia de hoje. Então, eu consigo ter praticamente qualquer insight, né, dentro dessa ferramenta, e são insights rápidos, né, que a inteligência artificial consegue te responder rápido ali para você gerar um tipo de relatório, ou tirar algum tipo de dúvida, ou mandar para o time para fazer algum compelling, né, alguma competição aí. E, bom, isso é bem legal aí para você ter, é bem usual no dia a dia, porque às vezes surgem essas dúvidas e você precisa
tirar um relatório, ou analisar um relatório, ou abrir um BI para extrair um tipo de número, esses insights, eles são informações mais rápidas aí. Boa! E, bom, tentei ser o mais simples aqui e objetivo possível. Dentro da RD Station, você consegue construir toda uma jornada personalizada. Aqui a gente trouxe o chatbot do Conversas, a gente trouxe o RUD, né, que se chama RE também, a rede RD dentro do CRM. Dentro do RD Station Marketing, a gente trouxe como você reduzir CAC, como você investir melhor os seus recursos para tracionar esses leads, e aí você consegue criar todas essas jornadas integradas e potencializar o resultado da sua empresa, né, que é a grande chave, né, que é o que a gente busca aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado em algum sentido por aí. Eu agradeço muito aí o convite do pessoal do WebSnap, foi muito legal estar aqui com vocês. Contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem aí, a gente está à disposição para ajudar vocês. Valeu! Nicolas, ótima apresentação, é muito bom te ouvir. E o mais legal é que você traz clareza para a gente entender essa eficiência produtiva que você mesmo comentou no dia a dia, principalmente em vendas. Quando tem a Rê que atualiza o CRM mandando áudios no WhatsApp, agora o vendedor não tem mais desculpa para falar que não consegue atualizar o CRM. Esse é um dos principais gargalos das empresas, que é fazer o vendedor preencher os dados ali para a gente ter esses dados, como você falou também, para a gente aproveitar melhor essas informações. Agora não tem mais desculpa, né, Nicolas? É isso aí. E de todos esses processos, Nicolas, de todo o processo comercial, tem um deles, se você pudesse escolher um, qual deles você acha que, olha, nessa parte aqui do comercial gera um impacto maior? A inteligência artificial está mudando e vai mudar de uma forma mais radical aí pelos próximos anos? Então, eu acho que o processo comercial que ele mais infere em dores, pelo menos que eu visualizo no dia a dia, ferramenta não, é empresa sem processo. Então, eu acho que o gargalo maior que a gente vê dentro das empresas são empresas que não estabeleceram uma forma de fazer uma coisa. E aí elas têm uma pessoa que é muito boa, muitas vezes, só que está tudo na mão dessa pessoa. E aí se essa pessoa sai, a empresa praticamente vai falir, porque ela não consegue estabelecer processos, ela não tem nada desenhado, ela não tem como ela faz as coisas. Como que eu fiz essa venda? Por onde que ela veio? O que ela comeu no café da manhã? O que ela almoçou? Eu preciso ter tudo isso muito bem desenhado. Então, se eu fosse dar a principal dica de todos, respondendo sua pergunta, seria estabelecer processo. Esse é o primeiro passo. Você ter tudo desenhado, como um arquiteto mesmo. A arquitetura de vendas, a arquitetura de uma empresa é muito importante. Como um arquiteto, ele desenha primeiro para depois conseguir construir. Não, muito bom. Então, antes mesmo de aplicar essas tecnologias, ter o processo bem definido para que as coisas aconteçam e sejam aplicadas da forma mais adequada. Muito bom. E partindo para uma próxima pergunta, Nicolas, na sua opinião, você acredita que a IA ela tem apoiado mais na pré-vendas ou no momento ali já do fundo do funil, ali quando está pronto para vender, quando o vendedor já está com lead, já está naquele momento de avançar na proposta para uma venda? Bom, aqui na RD a gente roda diversas pesquisas para ver o tamanho de adoção de inteligência artificial dentro do Brasil. E o Brasil é um dos últimos países na adoção de inteligência artificial. E a gente é o país que mais usa rede social no mundo. E a gente não aderiu muito bem à inteligência artificial ainda. Então, respondendo sua pergunta técnica, ainda é na pré-venda. Mas é porque a gente ainda não explorou o máximo que pode. Então, existe um gargalo muito grande de inteligência artificial que ele vai adentrar nos próximos anos. Ela meio que tomou espaço, né? Ela não pediu permissão para entrar. Hoje é praticamente indiscutível dentro de uma empresa a utilização do ChatGPT. Todos os funcionários, se você querer ou não, eles vão estar utilizando. Então, ela meio que adentrou as portas da empresa sem pedir licença. E nos próximos anos, a tendência é que esse funil, que hoje está no topo, a inteligência artificial ainda está no topo, ela vai cada vez mais para o fundo. E aí,
a gente constrói toda essa jornada aqui dentro da RD, né? Então, como eu mostrei ali, todas as etapas a gente tem um pouquinho de IA. Muito bom, Nicolas, muito bom. E é interessante que, se a gente parar para analisar, isso tem tudo a ver com vantagem competitiva. A empresa que conseguir aplicar IA em vendas agora, nesse momento, vai estar muito à frente ali dos concorrentes que não se mexeram para isso. Exato, vai beber água fresca. Beber água fresca. E, poxa, muito bom, Nicolas. Obrigado, quero agradecer a sua participação com a gente. Gerou ótimos insights. Eu vou chamar já o nosso próximo convidado para a gente seguir o nosso evento. Obrigado, Nicolas. Valeu, pessoal. E agora, com vocês, eu vou chamar um cara que eu sou fã do Lucas. O Lucas eu encontrei no LinkedIn antes mesmo de conhecer ele pessoalmente. Uma curiosidade é que eu conheci o Lucas no evento da RD Station, o RD Summit, e eu acompanho tudo que ele compartilha no LinkedIn. Falei, pô, esse cara é bom, esse cara ele entende de marketing B2B, de vendas B2B, e é por isso que eu trouxe ele para ter esse bate-papo com a gente. E o Lucas Gomes, também conhecido como Doutor Onda, é especialista em LinkedIn e ele trabalha para fazer o LinkedIn uma máquina de vendas, uma máquina de geração de negócios. E tem uma curiosidade do Lucas que ele já foi profissional do esporte skimboard, então ele é um cara do mar. Se vocês repararem, ele está quase sempre de azul. Você olha para o Lucas, você lembra do mar de alguma forma, de alguma maneira. E Lucas, quero te dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te ver aqui hoje e estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Cara, estou super feliz, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Você que também é um dos pioneiros aí do marketing B2B no Brasil com a WebSnap. Super animado com o conteúdo que eu vou compartilhar aqui para o pessoal. Foi um desafio conseguir condensar o conteúdo ali para ajudar o pessoal a gerar negócios B2B pelo LinkedIn em 10, 15 minutos. Então, estou energizado para a gente começar. Muito bom, Lucas. Obrigado mais uma vez. Eu vou te deixar no palco para dar início na sua apresentação. Vamos embora. Legal, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o uso de LinkedIn no marketing B2B, mais especificamente como a gente gerou mais de 3.800 leads ao longo dos últimos anos para os nossos clientes aqui da Onda Skin, sem gastar R$1 em tráfego pago, tá? E a maioria dos clientes que a gente trabalha são clientes B2B que vendem serviços de alto ticket, que são as vendas mais complexas de todas, que envolvem decisores, influenciadores em médias, em grandes empresas. Então, vocês vão ver que várias vezes eu vou mencionar aqui que relacionamento é a chave desse negócio, tá? Por que vocês devem usar o LinkedIn como estratégia de marketing? Assim, se você está no mundo B2B, não usa o LinkedIn, você está deixando de usar o principal canal de geração de negócios online no mundo. Então, o LinkedIn hoje já é a principal plataforma de marketing B2B do mundo, né? Já chegou a 1 bilhão de usuários no mundo. Tem 10, e aí um ponto interessante, né? Que as pessoas não pensam. Você pensa no X, né? No ex-Twitter, agora o X, poxa, ele fica fora do ar, acontece isso, acontece aquilo. E o LinkedIn está sempre ali, né? Inclusive, ele está no primeiro lugar no ranking das redes sociais mais confiáveis. Não é por acaso. Ele foi comprado pela Microsoft. LinkedIn é mais ou menos tão velho, tão idoso quanto o Facebook. Então, ele está sempre ali, é uma mídia social super sólida e um canal de aquisição super interessante hoje para empresas B2B. Agora, um ponto importante aqui tem muita empresa usando o perfil da empresa no LinkedIn para gerar negócios. Só que o LinkedIn ele é feito para conexões entre pessoas. E justamente por isso, e pelo LinkedIn querer ganhar mais dinheiro com relação às empresas, que se você fizer uma publicação no perfil pessoal, ela vai ter 10 vezes mais alcance orgânico do que uma publicação no perfil de empresa. Então, por isso, a gente centraliza as nossas estratégias para a geração de negócios nos perfis pessoais, né? Não só para pequenas, médias empresas, mas a gente também trabalha com algumas das maiores empresas do mundo com essa estratégia, inclusive a Publicis, que é a maior empresa
o maior grupo de comunicação do mundo utiliza essa estratégia junto com a OnTheSkin, tá? Beleza. Quais são os passos que você vai precisar para gerar negócios pelo LinkedIn de uma forma consistente, tá? Você vai precisar trabalhar esses 4 grandes passos que vocês estão vendo nesse flywheel, né? Nessa roda aí virtuosa, que são basicamente a ilha de propósito, a expansão de rede, conteúdo com alma e marketing de relacionamento. Lucas, falou e eu não entendi nada. Tranquilo. A gente botou uns nomes bonitos que significam basicamente: ilha de propósito é você se posicionar como uma referência no seu segmento. Expansão de rede significa você trazer conexões para a sua rede que representam decisores e influenciadores do seu perfil de cliente ideal. Conteúdo com alma é o conteúdo que, agora que tem inteligência artificial, ChatGPT, ficou fácil, né? É o contrário do conteúdo do ChatGPT. É um conteúdo com a sua história, com a sua cara, com o seu tom de voz, que só você poderia produzir. E o marketing de relacionamento é o social selling, é você aprofundar o relacionamento com aqueles decisores que são mais relevantes para você, tá? Beleza, como é que a gente começa? A gente começa a nossa estratégia olhando para a ilha de propósito. Tá? Antes de você começar a pensar em qual conteúdo você precisa criar no LinkedIn, você precisa olhar para esse template aqui, que é o próximo slide. Esse template que está na tela aqui para vocês vai dar uma noção de como vocês vão conectar a estratégia de negócios com a estratégia de conteúdo e de expansão de rede dentro do LinkedIn. Por quê? Porque o que a gente fez aqui, e essa estratégia que eu estou mostrando para vocês, sempre foi a nossa principal estratégia de marketing aqui na OnTheSkin. A gente só começou a vender para os clientes, assim, 2 anos depois que a gente começou a usar para a gente, começou a dar muito certo, tá? Então, o primeiro ponto, você não começa pensando em conteúdo, você não começa pensando nem em público, você não começa pensando em qual ferramenta você vai usar, você começa pensando qual é a minha estratégia de negócios, tá? Quais são minhas competências chaves, qual que é a minha proposta de valor, qual problema eu resolvo. Tudo isso precisa estar muito claro antes de você ir para a sua linha editorial, para a sua estratégia de conteúdo, tá? Mas, de fato, depois que você tem muito claro a sua estratégia de negócios, tem muito claro a sua proposta de valor, público-alvo, competência-chave, você vai precisar entender como refletir isso no seu conteúdo através de 3 principais pilares. Quando a gente fala de conteúdo com alma no LinkedIn, você tem que lembrar que você está falando do seu perfil pessoal. Então, independente de você estar trazendo um conteúdo pessoal, um conteúdo institucional ou um conteúdo técnico, como eu já estou mostrando aqui no próximo slide, você precisa trazer um tom pessoal, a sua perspectiva pessoal, tá? E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Lucas, poxa, por que eu iria trabalhar o perfil de um sócio da empresa ou de um executivo frente ao perfil da própria empresa? Além da questão do algoritmo que eu já mencionei, o executivo, ele tem uma tríade super interessante que a gente gosta de chamar de tríade de ouro na OnTheSkin. O executivo, geralmente, ele tem muita reputação no mercado, ele tem muito relacionamento e ele tem muita expertise com relação à especialidade da empresa. Então, para você valorizar isso, você vai usar justamente o perfil do executivo. Ontem eu estava tive uma conversa super rica, inclusive, com o Diego Cordovez, da MeTime, né, o CMO da MeTime. Cara, eles são fantásticos, né, na parte de geração de demanda e de pré-vendas lá na MeTime. E ele estava me contando justamente isso. Ele falou: Lucas, olha que engraçado que eu percebi. Eu vou falar disso mais à frente quando eu falar de marketing de relacionamento. Mas quando eu que sou o CMO, o CEO da empresa, mando uma mensagem para outra pessoa no LinkedIn, muito mais pessoas me respondem frente a um SDR da minha empresa mandar mensagem. É algo meio óbvio, né? Mas isso se reflete no conteúdo também. O que eu quero saber é a perspectiva do Rodrigo, CEO da WebGenep, sobre a evolução do mercado. Tá? É isso que eu quero saber, qual a perspectiva dele. Quando a gente traz esses 3 pilares de conteúdo, o conteúdo técnico, que é o que a maioria das pessoas produz no LinkedIn, é um conteúdo que vai te posicionar como autoridade no mercado. Só que sem conteúdo pessoal, você não constrói relacionamentos de forma verdadeira. E são os relacionamentos que vão fazer com que você acelere ali o ciclo de vendas, a geração de negócios e até a geração de valor.
E aí o conteúdo institucional, ele vem justamente para você conseguir trazer a sua reputação para a empresa. Aqui eu trago alguns dos conteúdos que melhor funcionaram no meu perfil do LinkedIn, tá? Que é um perfil que a gente usa para muitos testes de novas estratégias ao longo dos últimos 8, 9, 10 meses. E sim, o algoritmo do LinkedIn está sempre mudando. E sim, você, de fato, acaba ficando refém dele até certo ponto com essa estratégia, mas quando você começa a entender como funciona o algoritmo, entender que ele tem alguns princípios imutáveis, você consegue ter resultados de publicações que não só têm muito alcance e muito engajamento, mas também que geram leads qualificados de forma consistente para o seu negócio, que é o que realmente a gente quer no final das contas, tá? Então, aqui a gente tem um formato de conteúdo que tem funcionado muito bem no LinkedIn, que é justamente um conteúdo com chamada para ação, em que você traz um cenário ou um case, né, de um cliente seu, explica para o público passo a passo de como aquele cliente resolveu aquele problema ou chegou naquele sonho, naquela conclusão, enfim, naquele resultado, e no final do seu conteúdo, você faz uma chamada para ação para a pessoa ter acesso a um material específico, um material rico, relacionado àquele assunto, né? E aí, por isso, você vai ter muitos comentários de pessoas que têm aquele mesmo sonho, objetivo ou desafio do seu cliente, né? Acaba trazendo comentários super qualificados. Essas pessoas estão aumentando o alcance orgânico da sua publicação e mostrando justamente para pessoas parecidas com elas, tá? Mas de nada adianta você ter um conteúdo relevante, ter um posicionamento interessante, um perfil super estratégico no LinkedIn, se você não está impactando as pessoas certas. Então, no próximo passo eu falo justamente sobre como garantir que você está impactando os decisores, os influenciadores do seu perfil de cliente ideal para que você consiga ter resultado de negócio. Sem impactar as pessoas certas, você não vai ter resultado. Pode fazer tudo que eu estou falando aqui. Se você não está impactando as pessoas certas, você não tem resultado. E o LinkedIn não é sobre você ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores. É sobre você ter as conexões certas, tá? Então, como que você faz para garantir que a sua rede tem as conexões certas? Isso aqui é até um passo a passo para você dominar o seu mercado no B2B, sendo bem sincero, tá? Que eu usei, os nossos clientes usam. É simples. Primeiro, você vai definir seu perfil de cliente ideal. Segundo, você usa os mecanismos de busca do LinkedIn, que são muito bons, mesmo na conta gratuita, para encontrar essas pessoas com cargos específicos, de segmentos específicos, empresas específicas. Você vai mandar convites de conexão, como a gente diz aqui, convites irrecusáveis, né? Que são, assim, mensagens super naturais, né? Que mostram interesse ali por networking, ou enfim, por questões específicas que você tenha em comum com aquela pessoa, e aí você vai começar a trazer essas conexões super relevantes para a sua rede, tá? A gente aqui na OnTheSkin consegue trazer, em média, entre 200 e 400 conexões todo mês só com esse processo aqui de expansão da rede. E aí o seu público vai ser impactado pelo seu conteúdo, né? Aqui eu falo um pouco sobre os filtros, né? Então, esses são alguns dos filtros que eu mais gosto de usar dentro do LinkedIn. E aí a gente já vai para o próximo passo, que é o marketing de relacionamento. Qual que é o grande ponto? Beleza, você se posicionou como especialista, está ali um perfil estratégico. Você se conectou com as pessoas certas, trouxe elas para sua rede. Você criou um conteúdo relevante, está impactando essas pessoas que estão engajando com o seu conteúdo e você já está gerando leads de forma passiva, de forma orgânica, que era o que acontecia com a gente lá na OnTheSkin há alguns anos atrás. Só que o que eu percebi? Tem muita gente que não vai levantar a mão de forma passiva, né, só a partir do conteúdo. E quando eu implementei essa outra camada de tática dentro da minha estratégia, que é o marketing de relacionamento, a gente literalmente dobrou o número de reuniões agendadas para a nossa equipe de vendas de um mês para o outro. E aqui é super simples. É você identificar as pessoas que estão mais qualificadas e mais engajadas na sua rede do LinkedIn e abrir um contato com elas via mensagem, tá? É tão simples quanto isso. Lucas, mas o que eu vou falar para elas?
Tudo menos um pitch de vendas. Qualquer coisa, menos um pitch de vendas. Mas você vai buscar formas de gerar valor, de criar relacionamento, você vai compartilhar materiais, conversar com essas pessoas, eventualmente até convidá-las para um evento ou para uma reunião em que você vai entregar algo relevante, tá? E com isso você vai conseguir dobrar o seu volume de reuniões agendadas e receber mensagens como essas que nossos clientes recebem no próximo slide. Então, é super importante que você não só crie conteúdo, não só se conecte com as pessoas certas, mas também aprofunde relacionamentos na sua rede do LinkedIn. Aqui eu vou compartilhar, na verdade, não é exatamente um case de sucesso, mas são as métricas mais importantes que você precisa ter no LinkedIn, aqui nos próximos slides. Então, a maioria das pessoas lê as métricas. Volta só rapidinho naquele slide case do sucesso. Isso aqui foi uma surpresa que o pessoal fez, tá? Eu nem estava sabendo, sinceramente, eu nem tinha olhado essa apresentação até eu abrir aqui. Eu acho que foi a primeira vez que não foi minha esposa que fez um avatar meu no WhatsApp. Ficou muito engraçado, ficou muito bom. Com certeza vou tirar uma foto disso aqui, vou mandar no Slack da empresa e falar: olha o que o pessoal da WebSnap fez. Enfim, achei muito maneiro isso aqui. Mas a maioria das pessoas olha para as métricas erradas. Se a gente está falando de negócio B2B, o que realmente importa? Impactar as pessoas certas. Não importa quantas pessoas você alcança, não importa qual engajamento você tem, se não for com as empresas que podem, de fato, fazer negócio com você. Então, você tem que adicionar uma palavrinha que é qualificadas em todas as suas métricas. Basicamente, esse é o resumo, porque você precisa saber quais são exatamente as empresas que você está impactando, que estão engajando com você, que estão visitando o seu perfil, para que você possa aprofundar o relacionamento com eles. A pior coisa que você pode fazer como empresa B2B no marketing é você ter um canhão gigante que impacta, imprime e tem milhões de pessoas vendo seus anúncios e nada acontece. Você não está impactando as pessoas certas ou você não está aprofundando o relacionamento com as pessoas certas. Então é isso, pessoal. Esses são os 4 grandes passos que vocês precisam ter ali para não só construir a reputação da empresa de vocês como referência no mercado, mas também para gerar leads qualificados, gerar negócios B2B todos os meses, seja a sua empresa uma empresa que vende serviços de 10 mil reais por ano ou 10 milhões de reais por ano, tá? E no slide seguinte vocês vão ver aí alguns dos resultados, né, que essa estratégia já gerou para a nossa empresa e para os nossos clientes aqui na OnTheSkin, né? Então você vai ver ali mais de 20 milhões de reais em propostas comerciais só por dentro do canal do LinkedIn, mais de 3.800 leads qualificados B2B e mais de 227 mil conexões qualificadas com decisores estratégicos. Olhando para essas métricas, o que eu vejo que é um dos maiores erros que as empresas B2B têm quando elas olham para o digital? Elas acham que o mundo físico serve para você bater porta a porta com o vendedor e construir relacionamento e fazer visita e tudo mais, e o mundo digital é para você fazer anúncio e gerar lead. Gente, não existe diferença entre o mundo físico e o digital. Nos dois canais, nos dois ambientes, você está construindo relacionamento, você está nutrindo relacionamentos, você está gerando valor. Então, a provocação que eu deixo aqui para vocês é: até que ponto vocês estão de fato preocupados com uma construção de relacionamento de longo prazo com aquelas pessoas chaves que vão virar seus clientes no futuro? Na minha empresa, foi só com isso que eu me preocupei e isso fez com que a gente tivesse um crescimento de 2 vezes ao ano nos últimos 9 anos em média, que é justamente o tempo de vida da minha empresa, tá? Eu quero finalizar dando um presente para vocês que eu, assim, quase nunca dou, porque depende de tempo da minha equipe, que é uma equipe muito sênior, muito especializada. Para quem estiver assistindo aqui, escaneie esse QR Code e aí a minha equipe vai fazer uma análise do seu perfil do LinkedIn para transformar seu perfil num perfil estratégico que gera vendas B2B de fato. A gente não vai olhar só o seu perfil, mas toda a sua estratégia de acordo com isso que eu acabei de passar para vocês. Então, assim, não perde essa oportunidade. Eu não sei exatamente quantas agendas meu time tem, mas obviamente a gente é uma empresa
que hoje acaba tendo mais demanda do que a gente consegue atender na nossa própria operação, e eu libero o tempo de alguns colaboradores nossos estratégicos para fazer essa análise aqui. Escaneie o QR Code, você vai responder algumas perguntas e você vai receber essa análise do seu perfil do LinkedIn, tá? Para a gente fechar, vendas B2B é sobre relacionamento. Ponto. Quanto mais tempo você passar com os decisores, com os influenciadores do seu público-alvo, mais resultado você vai ter no seu negócio e na sua vida. Muito bom, Lucas. Conteúdo muito rico, dicas muito valiosas. Eu achei legal quando você falou sobre as abordagens no LinkedIn e a primeira abordagem falar sobre qualquer coisa, sobre tudo, menos sobre venda, menos fazer um pitch de vendas. E eu vejo muita gente errando nisso, né? Eu uso meu LinkedIn também, diariamente eu acesso meu LinkedIn, e o que mais acontece é o cara chegando, me chamando ali por mensagem, querendo me vender alguma coisa, e da mesma forma que eu abro, eu já fecho a janelinha, porque não interessa. Acaba virando aquele vendedor chato. E é interessante como o relacionamento acontece nas redes sociais. Afinal, é relacionamento que a gente está falando. E outro ponto que você citou também é o flywheel do influenciador. Eu vejo isso como uma outra tendência também, viu, Lucas? Cada vez o marketing digital como um todo, ele funciona como um flywheel e não um funil. E esse é um assunto para um outro momento. Agora, eu separei algumas perguntinhas para você, Lucas. Você fala bastante sobre conteúdo com alma, e citou também um exemplo ali, a gente não pode usar o chat GPT para copiar e depois colar e fazer uma postagem no LinkedIn. Me fala um pouco mais sobre isso. O que seria o conteúdo com alma que esses executivos podem trabalhar em seus LinkedIns? Legal, cara, muito bom, Rodrigo. Eu tô, sinceramente, tá? Eu tô quebrando uma crença minha de que o ChatGPT nunca vai poder ser melhor do que um redator. Eu acredito que vai sim, mas depende de quem está dando o comando ali, tá? A gente está fazendo uns testes aqui super interessantes, mas a gente percebe isso, assim, tipo, o que diferencia um conteúdo genérico que vai ter 3 curtidas e nenhum comentário de um conteúdo que realmente é relevante, impacto decisor, não é só a questão técnica. Que é aquilo. Se for pela questão técnica, eu mando para o ChatGPT, ele me responde. O que eu quero ter, o que eu quero saber, cara, todo mundo aqui que está assistindo tem aquela pessoa que quando você vê que o conteúdo é dela, você para assistir. Só porque vem dela. Você gosta da forma dela escrever, você gosta da forma dela enxergar o mercado, você gosta da forma dela falar. Eu tenho essas pessoas para mim, por exemplo, no meio de um monte de gente no feed. É isso que faz a diferença, é a perspectiva. Quando a gente fala da alma, tem a ver com as histórias da pessoa, tem a ver com a forma dela falar, tem a ver com a perspectiva dela de mercado. E você precisa, de fato, trazer esses pontos se você quiser se destacar tanto como marca pessoal quanto como empresa no meio desse mundo de hoje de creators economy. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Eu sou um desses que, dependendo da pessoa, eu falei, pô, essa pessoa eu vou parar para ler. E eu sigo olhando o LinkedIn dela. E é importante ter essa constância também, né, Lucas? Porque tem gente que posta uma vez, pô, o cara desaparece, 3 meses depois ele vai aparecer e posta um conteúdo, às vezes, sem tanto sentido quanto foi daquela primeira vez. Vamos aproveitar que a gente entrou nisso. Essa parte da constância, isso influencia também, Lucas? Com certeza. O ponto é que as pessoas entendem a regra, mas não entendem por quê, né? Todo mundo vive falando, você tem que ter uma frequência de criação de conteúdo, porque você não pode ficar uma semana sem postar, porque você tem que sumir, qual que é a frequência certa. No fundo, é uma questão matemática. Para você construir relacionamento, você tem que aparecer para as pessoas, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que gerar valor. Só para você ter uma noção, cada post que você faz no LinkedIn não aparece para sua rede toda. Ele vai aparecer em média para 10 a 15% da sua rede. Significa que se você fizer um post só, você tem 85 a 90% das pessoas que estão na sua rede que nem sabem que você existe. Entendeu? Então, assim, cara, a constância, ela literalmente é uma variável matemática
para você ter uma profundidade de construção de relacionamento necessária para gerar demanda pelos seus serviços. Quantos conteúdos você acha que um decisor lê antes de decidir sobre um fornecedor que ele vai contratar para um serviço? Existem pesquisas sobre isso, mostram que são 8 a 15 conteúdos. A única questão é essa, assim, quantos dos 10 conteúdos que um decisor vai ver vão ser seus ou da sua empresa e quantos que vão ser de outras empresas, né? Tem a ver com constância também. Muito bom, Lucas. E agora vamos falar do que costuma dar errado ou a forma que as pessoas fazem de errado no LinkedIn. Eu vejo alguns executivos falando, Rodrigo, pô, mas para mim o LinkedIn eu não vejo retorno. E eu entendo que provavelmente ele só não está fazendo, né? Ele não está trabalhando da forma mais adequada. Quais os erros mais comuns que você vê, os erros mais comuns que as pessoas cometem no LinkedIn? Cara, tem muito erro, assim. Mas eu vou destacar alguns que eu acho que são um muito clássico e um que não é muito falado, assim. O que é muito clássico é fazer pitch, né? Então, tem muita gente que ainda acha que o LinkedIn é sobre você ir lá, se conectar com a pessoa, e assim que você se conecta, você faz uma cadência de 15 mensagens, puxando ela para uma reunião. Cara, não vai rolar. Não, tipo, a gente não tá mais em 2005, 2010, entendeu? E não vai mais ser assim, ponto. Você pode ser o mestre na prospecção, não vai funcionar, vai ser muito ruim a taxa de conversão. E o segundo erro tem a ver justamente com o ciclo de construção de relacionamento. Tem muita empresa que eu vejo, por exemplo, que está usando uma estratégia de querer fechar uma venda em um mês, que tem um ciclo de vendas de 6 meses. Então, assim, a pessoa não quer investir, por exemplo, no LinkedIn por 6 meses, sendo que é o tempo do ciclo de vendas dela, só que ainda tem um ciclo de construção de relacionamento. Então, esse é o outro ponto. Você precisa entender qual é a sua estratégia de marketing, qual é a sua estratégia de vendas, baseado nos dados que você já tem, para que você, a partir disso, monte uma estratégia que faça sentido. Senão você está matando a estratégia antes de você dar a chance dela dar certo. E é o que eu vejo acontecer no LinkedIn muitas vezes, entendeu? Muito bom. E você falou de algo que também é um assunto bom para debater, que é colocar o ciclo de vendas ao lado do relacionamento, principalmente falando de empresas B2B. Muitas empresas aí têm o seu ciclo de vendas de 6 meses, 1 ano ou mais de 1 ano, e o cara quer que a venda aconteça ali no primeiro mês. Não é bem assim, é de relacionamento que a gente está falando, Lucas. Pô, muito legal, muito valioso mesmo, tudo isso que você está compartilhando com a gente. Agora eu vou chamar o Nicolas de novo para entrar na sala com a gente e debatemos sobre outros assuntos. Hoje, nesse encontro, a gente falou sobre tecnologia, falamos sobre estratégia, sobre conteúdos, humanização, mas a grande virada das vendas B2B está em como tudo isso se conecta. E eu vou puxar uma pergunta nesse sentido. Na opinião de vocês, qual é a principal tendência irreversível nas vendas B2B nos próximos 2 anos? Vou começar com você, Lucas. Cara, obviamente todo mundo que você perguntar isso vai falar inteligência artificial. Tô tentando pensar em outra coisa e eu vou falar outra coisa que é algo que eu estudo há muito tempo. A gente está numa era da internet, que é a era 4.0 das mídias sociais, que está demorando para impactar da forma que eu acredito que ainda vai impactar os negócios B2B. O negócio B2B que acha que vai fazer aqueles posts lá, copia e cola, mega formais, etc, etc e tal, que ainda está na era ali da assessoria de imprensa, vai morrer e vai perder para um negócio B2B criado por um influenciador. É isso que eu vejo. Então, se as empresas B2B não se humanizarem a ponto de não só personalizarem o discurso, mas de fato elas precisam ter uma cara ali no negócio, eu acredito que elas vão perder muito espaço de mercado, assim como as empresas gigantes B2C já estão perdendo espaço no mercado para os grandes influenciadores. Esse movimento vai acontecer no mercado B2B, entendeu?
Muito interessante. A gente vê bastante acontecer isso, né? O CEO, o dono da empresa ou algum executivo, ele ter um poder de influência maior do que a própria empresa. E você, Nicolas, na sua opinião? Bom, também pensei em IA, primeira coisa que eu pensei é tendência à inteligência artificial, mas bom, eu tenho visto um fluxo orgânico em empresas B2B muito bacana, como o Lucas comentou aqui pra gente. A ideia desse atendimento orgânico, como ele falou, de colocar o rosto do CEO para conseguir fazer essas interações com o público, e aí você conseguir transformar o público, porque a gente pensa que pessoas compram de pessoas, né? Então, se torna muito mais fácil quando você tem um rosto amigo ali para você representar uma marca. Então, eu acho que uma tendência que a gente vê do mercado é exatamente essa: o CEO conseguir colocar a cara e conseguir transformar aquela marca em algo um pouquinho mais pessoal, né? Uma preferência ali do público. Então, eu acho que essa daí é uma tendência que, de fato, nos próximos 2 anos vamos ver cada vez mais. Tá, ok. Ótimo, Nicolas. Para a gente encerrar aqui esse nosso debate, uma última questão. O que vocês diriam para um time comercial ou executivo de vendas que ainda está resistente para utilizar IA ou aderir a esse modelo do influenciador, dos profissionais, sendo os próprios influencers da sua própria empresa? Bom, cara, eu acho que eu falaria para esses profissionais, né, que praticamente é impossível você não utilizar, né, a inteligência artificial. E se você, cara, beleza, pode ser inteligência artificial, mas é praticamente impossível você não utilizar uma ferramenta hoje em dia. Existe ferramenta para tudo. Então, se eu fosse um médico, eu iria entender quais ferramentas eu posso utilizar para fazer uma cirurgia, ou se eu fosse um advogado, quais ferramentas da lei eu posso utilizar para ganhar um processo. Como a equipe de vendas, ela precisa primeiro, antes de começar a ligar sem parar, ou antes de começar a fazer cadência sem parar, ela precisa entender quais ferramentas ela consegue utilizar para ajudar ela nesse dia a dia. Então, uma boa prática que a gente tem aqui dentro da RD é todos os dias a gente estuda a ferramenta. Então, todo dia tem uma parte de educação onde a gente estuda ferramentas novas, a gente compara a nossa ferramenta com o mercado, a gente entende nossos cases de sucesso, a gente vê o que dá certo, porque aí a gente tem um pitch ou um discurso alinhado. Porque se a gente vai hoje para ligação, a gente tem aqui 150 SDRs, ou a gente tem aqui 200 BDRs fazendo prospecção ativa. Essa galera tem que estar alinhada no discurso, porque às vezes um vai falar A, o outro vai falar B, ou a gente está indo para uma tendência, essa tendência, a equipe de marketing está rodando esse tipo de campanha e cada um está falando uma coisa. Então, é extremamente importante ter ferramentas e você engolir cultura, né? É muito importante essas empresas estabelecerem um tipo de cultura para isso, porque o profissional em si, dependendo de como for o processo de recrutamento, ele não vai fazer isso de forma proativa. Então é importante as empresas inserirem isso na cultura. Minha visão é bem simples. A primeira pergunta que esse profissional de vendas tem que se fazer é o que ele quer para a carreira dele daqui a 5, 10 anos. Se ele falar, cara, eu quero me aposentar, talvez ele não precise botar a cara e se tornar um influenciador corporativo, talvez ele não precise virar um mestre de inteligência artificial, mas ele basicamente vai estar se tornando obsoleto a cada mês, a cada ano que passa. Essa é a diferença de um profissional que cresce, que valoriza a sua hora, que, enfim, às vezes começa a construir uma empresa, de um profissional que se torna obsoleto no mercado, vai reduzindo o salário dele ao longo do tempo, e tudo bem se foi isso que a pessoa quer, mas ela precisa estar consciente de que essas duas tendências são tendências irreversíveis e que são habilidades que, se essa pessoa não começar a dominar agora, ela vai só perder valor no mercado, assim como qualquer outra empresa. E vale reforçar que a gente está falando de tendências, só que são todas situações para a gente começar agora. Qualquer empresa ou qualquer pessoa que está assistindo a gente, seja um profissional ou dono de empresa ou diretor de empresa, tudo isso começa agora.
Se passar daqui 1 ano e não iniciou ainda em inteligência artificial, não começou a trabalhar a influência através de pessoas que trabalham naquela empresa, com certeza essa empresa vai estar para trás. E legal, gente, muito bom. Vamos agora para o nosso próximo quadro, Dica do Especialista. Ó, o efeito sonoro. Obrigado, Kelly. Kelly é a pessoa que cuida para a gente aí desse nosso encontro. Vamos então falar sobre dica do especialista. E a dica do especialista pode ser um livro, um filme, um podcast, pode ser qualquer coisa que gere um valor, que agregue aí na vida das pessoas que estão assistindo a gente. Vou começar chamando você, Nicolas. Qual dica que você pode compartilhar com o pessoal? Bom, eu acho que eu vou dar uma dica para quem quer estruturar um bom time de vendas. Existe um livro que é, inclusive, de um ex-chefe meu aí, que é o Hélio Azevedo, chama Arquitetura de Vendas. Esse livro é muito bom mesmo. Ele vai destrinchar um pouquinho mais sobre o que eu falei dentro dessa apresentação, sobre drag, enfim, e ele faz umas menções muito boas de outros livros também sobre vendas, mas eu acho que é um primeiro passo muito importante para quem quer estruturar um bom comercial. Então, essa dica aí, se depois vocês puderem colocar esse livro aí, esse link, eu acho que é muito valioso e tem muito conteúdo rico dentro desse livro. Muito bom, Nicolas. Depois a gente vai colocar o link nos comentários. Olha lá, o Lucas. Eu tenho esse livro. Boa. Aí, o Lucas já pegou a dica. A minha dica é o seguinte, pessoal. Eu não vou dar uma dica muito específica nem muito técnica. A minha dica é: estudem os princípios dos negócios, conheçam muito bem os clientes de vocês. E aí eu vou dar a dica desse livro específico, que é um livro bem famoso para quem trabalha com marketing, com posicionamento, se chama Positioning, do Jack Trout e do Al Ries. É um livro sobre posicionamento de empresas, como que você consegue se destacar em mercados, enfim, com muitos players, que é justamente o ambiente que a gente está hoje. E a outra dica que eu vou dar é para vocês ouvirem o podcast de um cara chamado Alex Hormozi. Alex Hormozi, ele fala muito, ele está crescendo muito nos Estados Unidos como um dos principais empresários que cria conteúdo para outros empresários. Ele fala muito sobre modelo de negócios, sobre princípios de negócios também importantes para qualquer pessoa nesse mundo B2B internalizar e entender. Então, essas são minhas 2 dicas. Olhem mais para os princípios, para a essência, e um pouco menos para as tendências e para ferramentas novas, etc. Ótimo. Dicas incríveis. Obrigado, gente. O Lucas aproveitou, deu duas em uma para a gente. E demais. Quero agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que quem assistir a gente nesse momento vai sair com reflexões, com insights e o principal de tudo, quem estiver assistindo a gente, vou pedir para colocar em prática, pegar pelo menos um aprendizado desse encontro e colocar em prática no dia a dia. E se conseguir, compartilha com a gente, chama o Lucas ali no LinkedIn, ou o Nicolas, ou eu, compartilha com a gente para saber como que foi isso, e a gente está aberto para esse bate-papo também. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nicolas.